Estão surgindo mais bombas no caso Marielle e agora surge um novo personagem muito ligado aí ao governador do Rio de Janeiro. Falei que vai dar ruim pro governador, hein? E também ao Bolsonaro, personagem esse que tem fotos aí com Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro. Foi candidato a deputado ali no ano passado, com apoio ali do bolsonarismo, inclusive tem foto dele ali no PL e tudo mais, foi candidato pelo PL. É o ex-secretário do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o Alan Turnovski. Vou mostrar a foto do Alan Turnovski para você ver aqui, ó. Ele está aqui nessa foto, ao lado do bandido predileto dele aqui, ó. O Alan Turnovski também tem várias fotos aí. Ó, tá ele aqui, ó, na PL, né, candidato a deputado. Tem fotos aí também com o Flávio Bolsonaro, e também, obviamente, várias fotos, inúmeras fotos com o Cláudio Castro, porque ele teve cargo no governo do Rio de Janeiro, justamente no governo do Cláudio Castro. Pois bem, o Alan Turnovski foi preso no ano passado. Ele foi solto, sabe por quem? Pelo Cássio Nunes. Cada coisa que tu quer dizer, meu. Pois bem, foi solto pelo Cássio Nunes. O Alan Turnovski foi preso por fazer operações contra rivais das milícias e dos bicheiros com quem ele está envolvido. E também por vazar operações para aliados dele. Esse é o Alan Turnovski. O Alan Turnovski é uma pessoa que é ligada ao vizinho do Bolsonaro. Assim como ele tem foto com o Flávio e com o Jair Bolsonaro mora na casa 58 do condomínio Vivendas da Barra, né? Morava. A casa ficou pequena, agora mora numa mansão maior em Brasília. Tá, mas morava na casa 58. Na casa 38 também morava ali Rony Lessa, assassino de Marielle Franco. O Alan Turnovski tinha um inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que se chama Vinícius Gomes. Esse, segundo a Polícia Federal, e aí foi confirmado na delação do Elcio de Queiroz, ele era quem fazia a ponte entre Alan Turnovski e o Rony Lessa. O Rony Lessa, ele era miliciano, ele pertencia à milícia Escritório do Crime, mas como muitos milicianos, aí quase todos, ele tinha outros negócios. O Rony Lessa tinha um negócio de bingo com máquinas de caça-níquel, ele também participava como sócio num negócio desse Macalé, que acabou morrendo, num negócio de gatunete. Para quem não sabe, gatunete é quando aquela... todo mundo deve saber, né? Fazer gato no poste para puxar a internet, a TV a cabo. Antigamente era TV a cabo, hoje em dia a internet também é grátis. No caso, não grátis. Os milicianos cobram. E aí acontece o seguinte, quem mora nessas áreas do Rio de Janeiro, quero ter internet da Vivo, da Claro ou de uma empresa aí local. Não. Os milicianos invadem as casas, ameaçam os moradores, ameaçam violência, dão porrada nos moradores e cortam os cabos. Você só pode ter internet e TV a cabo da empresa tal que é a do miliciano. E a do miliciano rouba o sinal dessas outras empresas. Então o crime é duplo, é contra as outras empresas, além do crime contra a concorrência, né? Eles ainda roubam o sinal. E aí eles obrigam a pessoa, mediante ameaça, as pessoas a assinarem aquele serviço. Quer ter? É esse, senão não vai ter. Então imagina, eles têm bairros inteiros em que todo mundo que tem internet tem que ter a internet deles. Imagina um negócio desse. Pois bem, o Rony Lessa ficou tanto tempo aí sem ser preso porque ele tinha contatos na Polícia Civil. Esse Vinícius Gomes, ele foi apontado como o Elcio de Queiroz, como o cara que avisou o Rony Lessa o seguinte: em 2019, antes de serem presos, em 2018, final de 2018, pouco antes de serem presos, foram presos em março de 2019. Em 2018, esse Vinícius diz pro Rony Lessa: olha, é bom você e o Elcio de Queiroz irem depor aí no negócio do caso Marielle, mas apareçam sem advogados, tá? E combinem um depoimento. Não dá para os dois aí chegarem e falarem: ah, não lembro de onde eu estava. Não façam isso. Dá ruim, fica difícil aqui para mim. Um dos dois, pelo menos, tem que falar que se lembra onde vocês estavam, tá? Então, vejam aí o que vocês vão falar. Apareçam sem advogado, porque se for com advogado, dá a impressão de que vocês têm algo a dever. Chamaram advogado só para isso? Não. Tem que parecer que vocês não têm nada a dever. Então, vamos lá. E aí, a partir disso, segundo o Elcio de Queiroz, ele e o Rony Lessa combinaram o depoimento, que foi o primeiro depoimento que eles deram no caso Marielle. Semanas depois acabaram presos. Quando foram presos, a Polícia Federal descobriu mensagens do Vinícius Gomes, desse inspetor, falando sobre Alan Turnovski para o Rony Lessa. E nessas mensagens, o que acontece é que dá para ver que eles tinham uma relação muito próxima, que eles se encontravam muitas vezes, mas eles não falavam entre si diretamente. O Rony Lessa e o Alan Turnovski, esse que eu mostrei a foto aí, bolsominion, foi candidato em 2022.
Por quê? Porque o Rony Lessa, um criminoso aí, e o Alan Turnovski, um cara que era chefe da Polícia Civil. Aí o que aconteceu? Tem uma das mensagens que a Polícia Federal conseguiu em que o inspetor Vinícius Gomes diz para o Rony Lessa, assassino da Marielle Franco, ele diz: o Alan te mandou um abraço, meu grande amigo. Isso foi depois do assassinato da Marielle. Quer dizer, peraí. Então, peraí, o chefe da Polícia Civil, do Cláudio Castro, escolhido pelo Cláudio Castro, cara que estaria amigo aí da família Bolsonaro, bolsominion raiz, esse cara, ele orienta o assassino da Marielle Franco o que dizer no depoimento. Fala, peraí, qual é a chance desse cara não estar envolvido no crime? É zero. O cara que não está envolvido no crime, ele não quer saber. Ele não vai ficar orientando o depoimento dos outros. Quer dizer, esse cara, ele manda um inspetor da polícia orientar o depoimento. Ele não faz diretamente, ele manda ali o cara que era o elo entre ele e o Rony Lessa. Esse inspetor Vinícius, segundo aí as investigações, a Polícia Federal já tinha uma suspeita de que foi ele. A Polícia Federal, logo que pegou o caso Marielle, olha como tá vazando coisa, hein? Estão indo pra cima, viu? A Polícia Federal pegou o caso Marielle e falou, peraí, o depoimento do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz foi combinado, esses caras combinaram o depoimento. A Polícia Civil não viu isso em 5 anos? Como que a Polícia Civil não viu em 5 anos? A Polícia Federal começou nessa linha de investigação. Quem os instruiu a combinar o depoimento? Por que os dois foram depor? Eles foram depor, eles não foram convocados a depor, eles foram depor por eles mesmos, foram lá. E espontaneamente, a palavra. O que eles foram depor e combinaram o depoimento? Alguém falou para eles que a polícia estava chegando neles, tanto é que eles foram presos meses depois. Quem falou? A Polícia Federal começou a investigar e tinha suspeitas. Parece que é esse Vinícius aí. Porque esse Vinícius, a polícia tinha ali mensagens do passado, vendo que ele tinha ligação com o Rony Lessa, vendo que o Vinícius fazia o braço, a ligação do Rony Lessa com o então chefe da Polícia Civil, que era o Alan Turnovski, vendo que o Alan Turnovski é bolsominion, vendo que o Alan Turnovski tem negócios com vários bicheiros. Entre os motivos pelo qual o Alan foi preso, tem o assassinato do Rogério Andrade. O Rogério de Andrade era um bicheiro do Rio de Janeiro. O tio do Rogério de Andrade era um bicheiro muito famoso dos anos 80, o Castor de Andrade, que foi presidente do Bangu. Ele investia lá o dinheiro da contravenção, que o jogo do bicho não é crime, é contravenção, umas coisas no Brasil que são muito engraçadas. Ele investiu esse dinheiro aí no time dele. O Bangu chegou a ser vice-campeão brasileiro lá nos anos 80. Quem gosta de futebol vai lembrar do que eu tô falando. Pois bem, o sobrinho dele, Rogério de Andrade, foi assassinado. A milícia do Adriano da Nóbrega envolvida nisso. O Alan Turnovski, ele foi preso por ter vazado aí a operação sobre esse assassinato. E mais do que isso, sobre ter, no âmbito disso aí, sobre ele ter enviesado algumas operações para irem contra o que deveria ir em investigação, ou seja, para ir contra inimigos das milícias e dos bicheiros que ele apoia. O cara, você vê aí, o cara envolvido em um monte de coisa errada. Quando foi preso o Alan Turnovski, o Cláudio Castro entrou em pânico. O Cláudio Castro deu uma entrevista falando, não, olha, eu não quero defender ele não, mas olha, ele foi acusado lá no passado de algumas coisas e inocentaram. Lá em 2011, a Polícia Federal pegou esse Alan Turnovski também, com o mesmo tipo de coisa. E aí, envolvimento com milícia, vazando operação policial para milicianos, tudo mais. E aí ele chegou também a ser acusado de muita coisa, só que chega no Ministério Público, o Ministério Público do Rio de Janeiro pausa e fala, não. Sempre assim, chega no Ministério Público, o Ministério Público do Rio de Janeiro fala, não vamos investigar. Não investigou, ele acabou sendo absolvido por falta de provas. O Ministério Público não investigou. A Polícia Federal mandou toda a investigação, o Ministério Público barrou. Lá, 2010, 2011, isso aí. Quer dizer, esses caras estão com um poder paralelo no Rio de Janeiro faz muito tempo, muito tempo. Aí o Cláudio Castro falou, olha, acusaram ele lá atrás e você viu que não foi nada, o Ministério Público nem ofereceu denúncia e tal. E o Cláudio Castro dá uma entrevista, eu li a entrevista, ele explica com tantos detalhes, ele faz uma defesa do Alan Turnovski que eu vou falar, o advogado do cara deve estar corado, assim, vermelho de vergonha, falando, eu não faço uma defesa tão boa como a que o Cláudio Castro fez desse cara. Cláudio Castro, quem o nomeou o chefe da Polícia Civil foi o Witzel, mas aí o Cláudio Castro o manteve. E aí ele ficou, tem fotos com o Cláudio Castro, são amigos, tudo mais.
Quando caiu o Wilson Witzel, o que se imaginava era o seguinte, olha, vai ter uma mudança muito grande, principalmente na Polícia Civil do Rio de Janeiro e nas forças de segurança, porque quando caiu o Witzel foi no contexto de que o Ministério Público do Rio de Janeiro tinha pego o Flávio Bolsonaro e tinha feito operação no caso da Marielle, porque o porteiro lá do caso Marielle falou que o motorista do assassino, o Elcio de Queiroz, foi para a Casa 58, casa do Jair Bolsonaro. Aí, no meio daquilo tudo, o STJ afasta o Witzel por um crime de corrupção que o Cláudio Castro também recebeu propina, segundo ali a denúncia do crime. Mas o Witzel recebeu propina e foi afastado. O vice-governador recebeu propina e não foi. E aí se imaginava, ele vai fazer uma reforma. Mas não, ele manteve o Alan Turnovski. Manteve o cara. E aí barrou todo tipo de investigação. Quer dizer, esse cara era a confiança do Cláudio Castro. E agora ele aparece aí como quem que deve ter mandado ali o inspetor Vinícius para orientar depoimento do assassino da Marielle, para que a Polícia Civil não soubesse quem é o assassino da Marielle. Agora imagina, se esse cara era chefe da Polícia Civil, o tanto de delegado de investigação de coisa que ele não deve ter mudado. Aí eu falo, a gente está em 2023 e ainda num país como o Brasil, você fala, nossa, o Brasil estava se desenvolvendo tanto aí nos governos do PT, você ainda tem um negócio que é um estado paralelo no segundo maior estado do país. E as pessoas acham a coisa mais normal do mundo. Que você tem, em alguns lugares, facções criminosas que mandam em tudo. Você tem outros lugares bicheiros que mandam em tudo. E em outros lugares milicianos que mandam em tudo. E muitas vezes esses três grupos organizados, eles se aliam e eles estão impregnados dentro do Estado. Principalmente milicianos nas forças policiais e também na política. Chegou uma presidência da República, um senador aí. Esse aí tentou ser deputado, acabou sendo preso, tudo mais, não foi. E bicheiros também. Aí você fala, caramba, como é que pode ter um negócio desse? Pois bem, é por isso que eu falei aqui num vídeo ontem. Eu falei, olha, o Flávio Dino e o atual diretor-geral da Polícia Federal, eles estão com sangue nos olhos. Eles vão acabar com tudo isso. Eles vão pegar esse pessoal de jeito, quando acabar as operações que a Polícia Federal vai fazer e as investigações, estarão todos presos, não vai ficar pedra sobre pedra. Esses milicianos, né, muitos desses bicheiros aí e tal, o cara que é bicheiro fala, não, eu só tenho o jogo do bicho, é uma contravenção, esse cara acaba não sendo preso. Mas o cara que é bicheiro, e aí ele usa o dinheiro da contravenção para sustentar outros crimes, que aí é crime mesmo, aí tem assassinato envolvido, tem esse tipo de coisa, esses vão acabar presos. Todos eles, não vai sobrar um. A Polícia Federal tá vindo aí com uma onda que não vai ter como esse pessoal surfar. O Cláudio Castro quer manter a tradição dos governadores do Rio de Janeiro, que é a seguinte, exceto do PT, pô, acabou de dar o branco no nome da governadora do Rio de Janeiro, que é petista, exceto ela, todos os outros governadores do Rio de Janeiro foram presos em algum momento. Todos. O Cláudio Castro está querendo manter aí a tradição. Benedita, exceto a Benedita da Silva, quem passou pelo governo do Rio de Janeiro acabou preso. Preso ou caçado, ou os dois. E o Cláudio Castro, olha, esse eu vou falar, ele está a passos largos querendo a prisão. Eu tô falando, eu acho difícil a gente chegar a 2026 com o Cláudio Castro como governador do Rio de Janeiro, viu? Mas muito, muito difícil. Aliás, o Cláudio Castro, outra coisa, ele odeia o atual diretor-geral, não, o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que é o Leandro Almada. Eu falei num vídeo ontem, o Leandro Almada pegou um monte de crime do Cláudio Castro, foi ele quem em 2019 ele mostrou que políticos aí ligados à milícia estavam tentando desviar o foco no caso Marielle, interferir nas investigações. Esse cara o Cláudio Castro odeia, tá? O Leandro Almada também, ele interferiu indiretamente na escolha do vice do Cláudio Castro, sabia disso? Porque o Cláudio Castro, ele queria como vice o então prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. Aí a Polícia Federal, sob condução do delegado Leandro Almada, investigou um esquema de propinas na prefeitura. Washington Reis deu tudo errado para o Cláudio Castro. Ele, menos de um mês e meio antes da eleição, ele teve que mudar quem era o vice dele. Ele falou, não, vou mudar aqui o vice. Então, o Cláudio Castro seria cassado e o Washington Reis, prefeito do Duque de Caxias, seria o vice-governador hoje e acabaria se tornando governador do Rio de Janeiro, mais um candidato fortíssimo a acabar preso depois de ser governador do Rio. Mas não foi ele. Cláudio Castro mudou
Hoje o vice dele é o Thiago Pampolha, que eu tava vendo aqui, eu não lembrava do sobrenome dele, eu não queria falar errado. O Thiago Pampolha, ele é do União Brasil, ele era deputado estadual. Só que tem uma coisa, o Ministério Público Estadual já pediu a cassação da chapa dos dois. Então, olha, não se sabe o que vai acontecer primeiro. Ou a cassação da chapa dos dois, ou alguma coisa aí contra o Cláudio Castro, ele acabar afastado e o vice-governador ficar. Só que o vice também está envolvido em quase todos os esquemas aí do Cláudio Castro em que ele tá para ser preso. Então prepare-se, porque vai ter uma mudança aí. Prepara, viu? Vai ter uma mudança nos próximos anos no que está acontecendo no Rio de Janeiro. Saindo esse pessoal aí do Cláudio Castro, a mudança vai ser da água para o vinho. Vai ter muita investigação que vai começar a acontecer. A boa parte da resistência vai começar a diminuir. Era importante no Rio ter eleito o Marcelo Freixo governador. Não deu, o povo do Rio votou no Cláudio Castro no primeiro turno. Um negócio desse, fica, caramba, o pessoal vota. Uma cidade que tem de linda, a cidade do Rio de Janeiro, mas se bem que é o estado inteiro aí, né? Mas que tem de lindo o estado do Rio de Janeiro, tem de pessoas que votam mal, mas olha como votam mal. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos indo para cima, muito em breve teremos aí o desfecho desse caso. Você pode ver que temos mais notícias aqui, mais informações praticamente todos os dias. E não estava acontecendo, hein? Não tinha, estava parado aí o caso por anos e anos e anos. Agora todo dia tem informação nova. Peço a inscrição novamente. Falou!